Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 3 dessa nossa aula 4 de Administração Geral, para você que está aí começando do zero, né? Então, no segundo bloco, a gente terminou o estudo da liderança situacional e a gente entrou nas teorias de motivação. Então, a gente falou dos aspectos mais gerais sobre a ideia de motivação, a diferenciação entre satisfação e motivação, a diferença entre motivação, esforço e desempenho e, claro, a relação que existe entre essas coisas, a ideia de que a motivação depende de motivos internos e, ao mesmo tempo, dos motivos externos que, combinados, podem fazer o indivíduo se motivar com uma determinada intensidade por um determinado tempo na direção da realização de algum tipo de atividade, da perseguição de algum tipo de objetivo, de meta, ou seja, os conceitos mais básicos que compõem a motivação. E a gente reiterou a ideia de que as teorias de motivação surgiram, inicialmente dentro do estudo da abordagem comportamental, aquela abordagem que parte do princípio de que existe uma diferença natural, um conflito natural entre os objetivos do indivíduo e os objetivos da organização, mas esse conflito pode ser superado por meio de técnicas adequadas de gestão e de motivação e que, uma vez que haja essa superação e os objetivos do indivíduo sejam harmonizados, sejam integrados aos objetivos mais amplos e os objetivos institucionais, você vai conseguir ter, ao mesmo tempo, a realização do indivíduo, que vai se motivar e, portanto, vai alcançar níveis melhores de desempenho e, ao mesmo tempo, o alcance dos resultados da organização. A gente viu também que a motivação pode ajudar a levar ao desempenho, mas que sozinho ela não é suficiente, ou seja, a motivação precisa ter, o indivíduo não pode estar simplesmente motivado, ele precisa dominar, ele precisa ter as competências adequadas, dominar as habilidades necessárias, ter as condições de trabalho, as condições ambientais, as ferramentas, os recursos, precisa ter capacidade de perceber o resultado que ele está conseguindo alcançar para a partir daí aprimorar continuamente e, claro, manter o seu grau de motivação na perseguição dos resultados, ou seja, a motivação é um pressuposto para o bom desempenho, mas sozinha ela não garante o bom desempenho de ninguém. Bom, e dentro dessa visão da abordagem comportamental, a gente viu as duas principais teorias clássicas de motivação, que são a hierarquia da necessidade do Maslow, certamente a mais famosa e até hoje a mais cobrada em prova, e a teoria dos dois fatores do Herzberg, que vai lá falar dos fatores que são ou fatores higiênicos ou fatores motivacionais. Pois bem, essas duas teorias, é claro que elas têm um valor histórico, ou seja, elas surgem ali e começam os primeiros estudos. E boa parte do que elas disseram está superado, ou seja, a gente tem visões contemporâneas que partem até daquelas ideias lá, tanto do Maslow quanto do Herzberg, e a gente desenvolve novas visões, novas perspectivas que parecem mais realistas, mais completas, mais capazes de descrever os fenômenos de motivação no ambiente organizacional. Ainda assim, elas são utilizadas com frequência do ponto de vista da gestão propriamente dita e com grande frequência em prova, então não tem jeito de você esquecer essas duas. Então elas têm uma grande contribuição e um grande interesse para efeito de concurso. Bom, nesse bloco a gente vai falar de teorias contemporâneas e aí a gente vai utilizar a classificação do Robbins, que vai dizer o seguinte, olha, quando eu digo teoria contemporânea, eu não estou dizendo que necessariamente ela foi desenvolvida atualmente. Ela pode ter sido desenvolvida algumas décadas atrás, mas as ideias dela continuam perfeitamente válidas, ou seja, é uma teoria considerada perfeitamente válida. Então a gente vai falar de várias, na verdade, teorias contemporâneas de motivação. Algumas delas têm tido importância crescente, como eu disse. As teorias clássicas aparecem com mais frequência, mas cada vez mais essas teorias contemporâneas têm ganhado espaço nas provas de concurso. Então, se a gente está olhando daqui para frente, nos próximos concursos que vão acontecer, a gente precisa sim abordar essas teorias contemporâneas. Algumas delas já têm uma frequência relativamente grande, como a visão da teoria da expectância, que é uma das que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom, vamos para a tela para a gente falar da primeira delas, que é uma teoria já desenvolvida há muito tempo, mas que faz parte desse grupo aí das teorias que o Robbins considera teorias contemporâneas. Essa teoria é desenvolvida por um cara chamado McClellan e ela é conhecida como teoria da contingência da motivação. É relativamente simples a ideia central, que é a que a gente precisa para efeito de prova, não é? Ou seja, a ideia de que cada um de nós tem esses três tipos de necessidade, ou seja, nós temos necessidade de realização, nós temos necessidade de afiliação, ou seja, o sentido de identidade, de pertencer a um grupo, e nós temos necessidade de poder. Então, necessidade de realização é o desejo de fazer coisas em níveis de excelência. Necessidade de afiliação é a necessidade de você se identificar, ou seja, de você fazer parte de um determinado grupo social. E a necessidade de poder é o desejo de tomar decisões que, claro, influenciam a vida das pessoas e dos grupos. Então, a ideia central aqui é:
cada um de nós tem combinações diferentes desses três tipos de necessidade. Então, alguns indivíduos têm mais necessidade de realização, outros têm mais necessidade de afiliação, outros, por sua vez, têm mais necessidade de poder. Então, o que vai motivar um indivíduo depende dessa contingência das suas necessidades. Então, o que motiva um não é o que motiva o outro, porque cada um de nós tem diferentes níveis de necessidades de cada uma dessas necessidades. Então, volta na tela, só para dar um exemplo clássico, né? O típico empreendedor, ele tem alta necessidade de realização, ele tem baixa necessidade de afiliação e tem em média necessidade de poder. Então, o que motiva o empreendedor é realmente fazer coisas, não é? Ou seja, não depender da identificação do grupo e ter o poder como um instrumento para fazer coisas e não como um fim em si mesmo. Então, a combinação de elementos vai dar a característica da motivação, das necessidades, claro, e portanto do que motiva o indivíduo em cada momento. Então essa é a ideia da contingência da motivação. Outra teoria extremamente relevante nos dias de hoje é a teoria do reforço, que é uma abordagem comportamentalista desenvolvida no âmbito, claro, da psicologia comportamental, e ela defende inicialmente que o reforço condiciona o comportamento do indivíduo. Em outras palavras, são as consequências que o ambiente propicia para um comportamento que podem aumentar a probabilidade de que ele venha a ser repetido. Ou seja, a ideia é a seguinte, pessoal. Quando o indivíduo faz um comportamento no ambiente de trabalho e você gostaria que esse comportamento fosse repetido, então a ideia é que haja um reforço, algum tipo de recompensa, que não necessariamente é uma recompensa material. Às vezes um muito obrigado e o reconhecimento público por um bom trabalho, ele tem mais peso do ponto de vista de reforçar um comportamento do que simplesmente uma recompensa material. Mas o fato é que toda vez que um comportamento é reforçado, ele tende a ser repetido. Quanto mais ele é reforçado, maior a probabilidade que ele venha a ser repetido no futuro. Então, do ponto de vista da gestão, essa tem que ser uma preocupação, ou seja, identificar quais são os comportamentos desejados e associar recompensas a esses comportamentos, de forma que quando o comportamento ocorrer, você vai lá e reforça o comportamento para demonstrar para o indivíduo, e é claro que você faz uma demonstração para toda a organização de quais são os comportamentos desejados, quais são os comportamentos que a organização deseja ver repetidos. Não é? Então essa é a ideia do reforço. E quanto mais imediato é o reforço, quanto mais contingente ele é, maior a força que ele tem de fazer com que aquilo que aquilo passe a ser repetido como um comportamento adotado por aquele indivíduo que foi reforçado, ou seja, que foi recompensado para fazer alguma coisa. Não é? Então, volta para a tela. A ideia central, se a gente puder traduzir de uma forma simples para o contexto organizacional, seria de que uma gratificação específica por um trabalho realizado no ambiente de uma organização pode reforçar o comportamento considerado adequado e esse reforço pode levar o indivíduo a receber novamente a recompensa. Então, cria-se essa expectativa e o reforço, então, o comportamento adequado leva à recompensa, que por sua vez leva de novo ao comportamento, na expectativa de receber de novo a recompensa, que de novo leva ao comportamento e por aí vai. Ou seja, a ideia é você reforçar para que o indivíduo repita o comportamento considerado adequado. Bom, uma outra teoria importante, aliás, antes de prosseguir, né, vocês já perceberam qual que vai ser a lógica desse bloco especialmente. Na verdade, é a lógica da aula, né? Ou seja, a gente não tem uma teoria de liderança, a gente tem várias teorias divididas em 3 grupos. A gente não tem uma teoria de motivação, a gente tem várias teorias de motivação. E a gente não pode dizer assim, ó, essa é a teoria certa, essa é a teoria errada, não é? Ou seja, embora a gente possa, no caso da visão da liderança, dizer que a perspectiva de liderança situacional é a melhor, a gente sabe que mesmo dentro do estudo da liderança situacional tem alguns modelos, a gente estudou os 2 principais, não é? E dentro dessas visões de teoria de motivação, todas elas têm algum tipo de contribuição para que você possa entender e descrever os fenômenos organizacionais ligados à motivação dos indivíduos das equipes de trabalho e, portanto, você pode utilizar aquilo para melhorar isso, ou seja, para pensar em como é que você vai colocar incentivos externos que ajudem os indivíduos a se motivarem, portanto, perseguirem resultados com mais afinco, né? Ou seja, se esforçarem mais em busca de melhores níveis de desempenho. Então, são várias teorias, cada uma tem uma contribuição particular e todas podem ser utilizadas pelo gestor em um dado momento. Okay? Então a ideia é essa mesma. Então fica muito picadinha a aula, né? Picotadinha em vários tipos, em vários temas, mas é isso mesmo. A gente precisa conhecer cada uma dessas teorias, entender que cada uma delas tem uma contribuição específica e todas são úteis para a gente entender
a motivação e poder utilizar isso em prol de uma melhor gestão atrás de melhores resultados. A próxima teoria que a gente vai ver agora, então, quer dizer, nessa parte, nesse bloco, a gente começou falando da visão da contingência das necessidades ali da motivação, que é aquela visão do McClellan, não é? Então a combinação dos três tipos de necessidade que vão determinar o que motiva e o que não motiva o indivíduo. Depois a gente tratou então da teoria do reforço, ou seja, baseando naquela ideia de que o reforço a um comportamento aumenta a chance de que ele seja produzido. Então, de certa forma, eu posso dizer que aumenta a motivação. Quanto mais eu reforço, maior a chance daquele comportamento, ou seja, do indivíduo ter motivação para repetir aquele comportamento. Essa é a ideia da motivação de fato, né? Bom, agora a gente vai ver uma outra teoria chamada a teoria ERG, ou seja, é uma teoria desenvolvida por um cara chamado Aldeffer. Ele parte da ideia de Maslow, da hierarquia de necessidades de Maslow. Ele simplifica, em vez de tratar os 5 níveis da hierarquia de Maslow, ele trata de 3 níveis e ele muda um pouco as regras do jogo. E aí a gente vai ver que ele realmente é um passo além em relação à teoria do Maslow, que ele é mais capaz de descrever a nossa experiência sobre o que é a realidade da motivação no ambiente organizacional. Então, ele evolui, leva a uma evolução da teoria de Maslow, e aí a gente tem uma teoria mais contemporânea. Então dá uma olhada na tela. A teoria RG, ela baseia o nome dela nos 3 elementos que ela vai descrever, nos 3 níveis, não é? Então, em Maslow a gente aprendeu que haviam 5 níveis, não é? Então, se a gente pensar lá na hierarquia de Maslow, a gente vai pensar sempre em 5 níveis. A gente viu que tem as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima e as necessidades de realização. Então essa é a visão de Maslow. Aqui a ideia é que só existem 3 níveis, ou seja, as necessidades de existência, as necessidades de relacionamento e as necessidades de crescimento. E aí o G é porque se refere a growth, que seria crescimento em inglês. Então essa teoria pode aparecer em prova também, se eu estiver pensando nos nomes em português, como teoria ERC, exatamente o C representando crescimento, se eu estiver falando em português. Pode aparecer das duas formas, como de fato já aconteceu, das duas formas está correto, se refere à mesma visão. Então, começando aí pelo primeiro nível, né, que seria as necessidades de existência. Então, essas são necessidades materiais básicas do ser humano, que se a gente for comparar com o grupo de necessidades de Maslow, a gente está falando das necessidades fisiológicas e de segurança, ou seja, os 2 primeiros níveis, os níveis mais básicos da pirâmide de Maslow. Depois, haveria as necessidades de relacionamento. E aí ele está falando, claro, de relações interpessoais, incluindo desejo por status e sociabilidade, que dependem da interação com outras pessoas. Se a gente for fazer uma comparação com a hierarquia de Maslow, ela vai englobar as necessidades sociais, que são o 3º nível, e parte das necessidades de estima, ou seja, a estima dos outros por nós. E por último, o 3º nível de necessidade, que é o nível de crescimento, ou seja, o desejo de desenvolvimento e realização pessoal. De novo, se a gente for fazer a comparação com a hierarquia de Maslow, corresponde à parte das necessidades de estima e as necessidades de autorrealização. Então, a primeira coisa que a gente vê é que ele faz um agrupamento diferente. Então ele simplifica. Em vez de pensar em 5 níveis de necessidades, ele pensa em 3 níveis de necessidades. Não é? Então a gente precisa lembrar disso. E realmente ele parte da ideia de que tem as necessidades mais básicas, que no caso aqui são as necessidades de existência, depois eu tenho as necessidades de relacionamento e por último as necessidades de crescimento. Então eu sigo uma ideia parecida com a de Maslow, só que reagrupando. Mas essa não é a única evolução. Na verdade a evolução está mais em como a lógica dessas necessidades afeta a motivação. Lembra que, em Maslow, sempre o que motiva o indivíduo é tentar satisfazer a necessidade ainda não satisfeita, a primeira que não tenha sido satisfeita. Então, satisfiz essa, beleza, então vou para a próxima, depois vou para a próxima. Aqui no modelo da teoria ERG ou teoria ERC, na verdade não, você pode ter mais de uma necessidade ao mesmo tempo te motivando. Você pode ao mesmo tempo estar buscando necessidades de relacionamento e necessidades de crescimento, não tem nada de errado nisso. E outra coisa é que pode acontecer de, se você se frustrar na busca por uma necessidade superior, você tentar compensar isso com uma necessidade inferior. Então você não está conseguindo preencher as suas necessidades de realização, ou seja, de crescimento, melhor dizendo, você não está conseguindo se realizar no trabalho, então você tenta compensar isso com um aumento do atendimento das necessidades básicas. Então você quer compensar isso, por exemplo,
com um aumento de salário. Na visão de Maslow, isso era impensável, ou seja, você já tem o salário adequado que te garanta as necessidades fisiológicas, você está preocupado com outras coisas, com outros níveis. Aqui no Alderfer não, você pode estar preocupado com mais de uma coisa ao mesmo tempo, e a frustração de uma necessidade superior pode te levar a tentar compensar isso em necessidades inferiores. E fica evidente para a gente que a gente está falando de um modelo mais complexo, mais dinâmico e ao mesmo tempo mais realista, né? A gente sabe que no nosso dia a dia a gente é de fato motivado pela busca de satisfação de diferentes necessidades ao mesmo tempo. Então volta para a tela para a gente finalizar aí a visão da teoria RG. Então, mais de uma necessidade pode estar ativa ao mesmo tempo, esse é um ponto que a diferencia da teoria de Maslow, e se uma necessidade de nível superior for reprimida, o desejo de satisfazer outra necessidade de nível inferior crescerá. Isso é o que na teoria se chama de efeito de frustração-regressão. Então, para a teoria RG, a frustração de uma necessidade superior pode levar o indivíduo a buscar compensação e uma necessidade inferior. Isso significa essa conclusão final aqui. Ou seja, a teoria RG, embora ela se baseie e parta da visão de Maslow, ela não mantém a hierarquia rígida proposta por Maslow para as necessidades do ser humano, que diz, olha, você segue esse caminho e sempre você está buscando o próximo nível. Na teoria da RG, não só a gente tem menor quantidade de níveis, como na verdade eu posso buscar mais de um ao mesmo tempo. Essa é a ideia da teoria RG, e eu posso não só subir em termos de necessidade, mas eu posso buscar descer para satisfazer uma necessidade de nível inferior. Então, essa seria a ideia, né? Se eu for pensar numa pirâmide, a gente colocaria assim, nível de necessidades de existência, de relacionamento e de crescimento, e eu posso eventualmente estar nesse nível aqui, aí eu tenho uma necessidade frustrada aqui, eu posso descer para tentar satisfazer necessidades inferiores, né? Então, a teoria RG dá conta dessa multiplicidade de necessidades que a gente busca atender ao mesmo tempo na realização do nosso trabalho, né? Bom, beleza, pessoal. Vamos lá para mais uma teoria, a chamada teoria da expectativa ou teoria da expectância, também conhecido como modelo contingencial de Viktor Fromm. Bom, então, isso pode aparecer na prova com esses três nomes mesmo, né? Como teoria da expectativa, teoria da expectância ou a teoria contingencial de Viktor Fromm. De qualquer forma, é a mesma coisa, ou seja, é como a nossa motivação depende de uma série de fatores que são encadeados logicamente. Então vamos dar uma lida primeiro aqui para explicar para vocês. Olha, a motivação é um processo que define as escolhas por determinados comportamentos que podem conduzir o indivíduo à realização de seus objetivos. Então, se você está motivado para fazer alguma coisa, você vai escolher aquele comportamento e esse comportamento pode te levar à realização de um objetivo. Nesse caminho, o indivíduo realiza objetivos intermediários que servem ao alcance dos seus objetivos finais. O que está querendo dizer com isso, pessoal? Imagina um vendedor que tem uma meta de venda. Vender bem para o vendedor é um objetivo intermediário. O objetivo final dele é a recompensa que ele tem a partir do momento em que ele alcance aquela meta. Então, se eu vou lá e consigo atingir esse objetivo intermediário, que é alcançar um alto nível de vendas, e eu recebo uma bonificação por isso, eu vou utilizar a bonificação para coisas que me satisfazem, não é? Então, o meu objetivo final ali é a bonificação e o que ela representa. Mas para isso eu tenho esses objetivos intermediários, que é alcançar um bom desempenho no meu trabalho. Então, a ideia é, a minha motivação tem que significar, ela vai acontecer se eu perceber um significado em todo um conjunto de ações que começa lá no meu esforço e que termina lá na recompensa que tem valor para mim. Se eu perceber que existe uma cadeia ligando essas coisas, aí eu vou ter motivação, senão eu não vou ter motivação. Simplificando, dá uma olhada aqui. Eu preciso pensar da seguinte forma, eu vou ter motivação para fazer alguma coisa se eu perceber que o meu esforço, se eu me esforçar, ele vai me levar a um bom desempenho. E que se eu tiver um bom desempenho, eu vou alcançar um determinado resultado. E esse resultado, ele tem valor para mim. Então, se eu perceber a existência de toda essa cadeia, aí eu me motivo. Senão, eu não me motivo para começar, que é a entregar o esforço. Então, a minha motivação depende de eu perceber que o esforço certo leva ao desempenho, que o desempenho adequado leva ao resultado, que o resultado tem valor para mim. Então, pensa no seu exemplo, estudando para concurso público, não é? Você que está se dedicando, você para de fazer coisas na vida, utiliza o seu tempo livre, tira seu tempo que você teria com seus familiares para se dedicar à preparação para um concurso. É claro que você está pensando numa recompensa mais distante, não é? Mas que tenha significado para você. E aí você pensa assim, olha, tudo bem, eu me esforço, eu abdico das coisas da minha vida para me preparar, porque eu acredito que esse esforço
me leva a um bom desempenho no dia da prova. Depois, eu acredito que esse bom desempenho no nível da prova me leva ao resultado, que é a aprovação. E a aprovação no concurso e a consequente posse no cargo tem valor para mim. Então, se você percebe essas coisas, você continua motivado. Se você achar que se esforçar não adianta nada, que não vai te levar ao desempenho, você não se motiva. Se você achar que o desempenho, mesmo indo bem, você não vai ser aprovado, se você achar que seu concurso está com cartas marcadas, você não se motiva. E se o resultado final, que é a aprovação, não tiver muito valor para você, se de fato você não quiser aquilo, você também não se motiva. Então, a visão da teoria da expectativa, ou teoria da expectância do Viktor Vrum, está ligada a essa ideia. Ou seja, você precisa perceber que essa cadeia está perfeita, ou seja, o seu esforço te leva ao desempenho, o seu desempenho te leva ao resultado e o resultado tem valor para você. Bom, volta para a tela. Então essa é a visão da teoria expectativa do Viktor Vrum. E aí ele vai dizer de uma outra forma essa mesma ideia, ou seja, ele afirma que a força da tendência para agir de certa maneira, ou seja, a sua motivação, depende da força da expectativa de que esta ação atingirá os resultados esperados e da atração que estes resultados exercem sobre o indivíduo, ou seja, o quanto os resultados têm valor para o indivíduo. Ou seja, para a pessoa se sentir motivada, ela tem que acreditar que o resultado realmente tem valor para ela, o desempenho adequado leva ao resultado e o esforço garante o desempenho. Aqui ele inverteu, né? Então a nossa lógica é, a partir da motivação, eu tenho esforço, o esforço me leva ao desempenho, o desempenho me leva ao resultado e o resultado tem valor para mim. Então se eu percebo essa relação causal, eu vou ter motivação para entregar um determinado nível de esforço até alcançar o meu resultado final que tem valor para mim. Então essa é a teoria. E essas relações que a gente está enxergando aqui, essas relações elas têm nomes. E os nomes são definidos dentro da teoria da expectativa. Então vamos dar uma olhada. A primeira relação é a relação entre esforço e desempenho, ou seja, eu acredito que o meu esforço me leva a um determinado nível de desempenho. Essa relação é chamada de expectância. Então, beleza, essa é a primeira relação. Segunda relação é uma relação entre o próximo passo, entre o desempenho e a recompensa. Então, está relacionada à percepção do indivíduo de que o desempenho leva aos resultados. Essa relação é denominada instrumentalidade. E, finalmente, uma terceira relação, que é chamada a relação entre essa recompensa e as suas metas pessoais, ou seja, o tanto que a recompensa que você alcançou, por exemplo, passar no concurso, tem valor para você. Então, ela se refere ao grau de atratividade que essas recompensas exercem sobre o indivíduo devido ao seu nível de congruência com as necessidades e interesses pessoais, é denominada valência. Então, na visão do Viktor Vrum, a gente vai poder exprimir a motivação em função dessas três relações com o produto das três. Então, o que ele está dizendo? Que a motivação é igual ao produto da expectância pela instrumentalidade pela valência. Então, lembrando, a expectância me diz qual a relação que eu percebo entre o meu esforço e o meu desempenho. Ou seja, no nosso exemplo aqui é o quanto o meu esforço é capaz de me levar a um bom desempenho na prova. A instrumentalidade quer saber o seguinte, se o meu desempenho ele é o instrumento adequado para alcançar o que eu quero, que é a aprovação. Então eu percebo que o bom desempenho me leva ao resultado, que é a aprovação. E o terceiro ponto, que é a valência, que é o quanto isso tem valor para mim em função dos meus objetivos pessoais. O quanto a aprovação nesse concurso é importante dentro das minhas necessidades e interesses pessoais. Então, a ideia é a sua motivação vai ser o produto da expectância pela instrumentalidade, pela valência. Quanto mais expectância, mais instrumentalidade, mais valência você perceber, maior vai ser a sua motivação. E se você não perceber algum desses pontos, isso vai afetar negativamente a sua motivação e no nosso exemplo você desistiria, abriria mão de se preparar para o concurso. Então, a ideia da teoria da expectativa é de que você precisa perceber que há uma integridade nessas três relações. E aí, pessoal, faço só uma observação antes da gente passar para a próxima teoria. É que dessas teorias contemporâneas, certamente essa teoria do Viktor Vrum, que é o modelo contingencial do Viktor Vrum, conhecido como teoria da expectativa e teoria da expectância, tem ganhado muito espaço. Ele tem aparecido com bastante frequência em provas da FCC, abordando exatamente uma visão contemporânea, portanto, vale muito a pena entender a lógica dessa teoria. Também já caiu em prova do CESP, então não é exclusividade da FCC, então tem aparecido com uma certa frequência, até porque faz muito sentido para a gente, né? A gente consegue perceber do ponto de vista de relações causais, onde é que começa a motivação do indivíduo, a partir das expectativas que ele tem de alcançar recompensas que têm valor para ele, não é? Então, essa é uma ideia útil para a gente
e é uma ideia que vale a pena vocês levarem para a prova. Vamos voltar aqui para a tela para a gente falar de mais uma teoria ligada à motivação, que é a teoria da equidade. Então, olha só. A percepção de equidade, então vamos ler aqui o primeiro parágrafo. A percepção de equidade no ambiente de trabalho tem grande efeito sobre a motivação do indivíduo. Ou seja, os trabalhadores realizam comparações entre os seus próprios trabalhos e os trabalhos dos outros para avaliar as relações entre os resultados que são alcançados por ele, ou seja, a remuneração que eu tenho, as promoções que eu alcanço, o reconhecimento que eu recebo e as entradas que eu ofereço para a minha organização. Ou seja, o meu conhecimento, as minhas competências, o meu desempenho. Então a lógica aqui é o seguinte, olha, o trabalhador tem algo a entregar. Então, eu tenho uma experiência, eu tenho uma quantidade X de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, eu consigo desenvolver um desempenho, consigo alcançar resultados. Isso é o que eu ofereço, é o que eu chamo de entradas que eu ofereço para a organização. E eu faço isso na expectativa, claro, de receber algum tipo de recompensa. Que aí pode ser salário, pode ser a promoção, pode ser um reconhecimento, pode ser o agradecimento, né, o reconhecimento público de novo, ou seja, alguma forma de recompensa ao trabalho. E a gente percebe que existe uma relação entre essas coisas, ou seja, uma relação entre o nível de entrada e o nível de resultado alcançado. E aí a gente quer que haja equidade na distribuição disso, ou seja, a gente quer que indivíduos que têm a mesma quantidade de entradas recebam a mesma quantidade de recompensas, de resultados. E que se houver algum indivíduo que entregue mais entradas, ele tenha, claro, mais resultados. E o contrário também, quanto menos entradas o indivíduo oferecer, seja sobre o ponto de vista de experiência, de comprometimento, de desempenho, de competência, menos recompensas ele deveria receber. E se a gente perceber que existe essa equidade, ou seja, existe justiça nessas relações com as diferentes pessoas, isso tende a manter a nossa motivação ok. Mas se a gente perceber que falta isso, isso tende a afetar negativamente a nossa motivação. Então essa é a ideia da teoria da equidade. Então volta para a tela, ou seja, o indivíduo, todos nós somos guiados por um senso de justiça. Ou seja, você fica satisfeito se houver uma relação equilibrada entre resultados e entradas. E se não for verificado o equilíbrio, haverá o que a teoria chama de tensão de equidade. Se por um lado você for desfavorecido, você sentirá raiva. Se você for beneficiado de maneira injusta, você sentirá culpa. Ou seja, de qualquer forma, seja da forma em que você é o favorecido ou você é o desfavorecido, haverá o que a gente chama de tensão de equidade. Isso afeta negativamente a motivação do indivíduo no ambiente de trabalho. E é claro que isso, como a gente viu, parte da ideia de comparação. Então, se você quer saber se há justiça, é porque você está comparando a sua situação com alguma outra situação. Então, quais são essas referências para você fazer essa comparação? A primeira referência é você mesmo em outra situação na organização. É a chamada referência próprio interno. Ou seja, você compara a sua experiência atual com outras experiências que você mesmo teve em outras posições que você ocupou ou em outros momentos na mesma organização. Depois você tem a referência próprio externo. Então, você está pensando nas experiências que você teve em outras organizações, ou seja, de você mesmo, mas externamente a organização. Outra referência é o outro interno. Então, outras pessoas, ou seja, sem ser você mesmo, mas na mesma organização. E, finalmente, o outro externo. Então, você utiliza como referência outras pessoas em outras organizações. É claro que existe uma tendência das situações mais próximas afetarem mais a nossa percepção de equidade, mas como a gente está vendo, mesmo outros fora da organização servem como base para esse modelo, né? Então, a gente vai ter que considerar isso também. Volta para a tela, pessoal. Teoria da fixação de objetivos, que é outra forma de você motivar um indivíduo. Ou seja, a ideia de que estabelecer objetivos específicos ajuda a aumentar a motivação do indivíduo no ambiente de trabalho. É claro que, de forma geral, quando os objetivos, além de específicos, apresentam um bom grau de dificuldade, mas ainda assim são aceitos, eles produzem resultados melhores. Além disso, se mostrou que a existência do feedback aos indivíduos pode aprimorar a performance. Então a ideia aqui é a seguinte, pessoal: estabelecer objetivos, estabelecer metas para as pessoas é um fator de motivação para elas, tende a ser. Mas isso vai funcionar melhor quando aquela meta ela é desafiadora. Isso quer dizer o seguinte, você tem que calibrar a meta. Se ela for muito frouxa, não motiva ninguém. Se ela for impossível, motiva menos ainda. Então ela precisa ser difícil, mas precisa ser exequível. E a pessoa precisa concordar com aquela meta. E ela precisa perceber que ela é capaz de alcançá-la e precisa ter a ideia do feedback. Ou seja, ela precisa perceber se ela está caminhando no sentido de realização daquela meta ou não. Se ela não perceber, isso afeta a motivação. Então ela tem que perceber que está ao alcance dela e ela consegue se orientar
em função disso, ok? Então volta para a tela. Fatores que acabam influenciando a relação objetivo-desempenho. Então, o comprometimento com o objetivo tende a aumentar a motivação. A autoeficácia também tende a aumentar a motivação. A autoeficácia quer dizer o seguinte: o indivíduo perceber que ele é capaz de fazer a tarefa, ele acreditar que ele é capaz de alcançar a meta. Isso quer dizer que ele tem autoeficácia. Quanto mais autoeficácia, mais ele vai se motivar com a fixação de objetivos. Depois, características da tarefa, ou seja, vai ter melhor efeito no caso de tarefas simples e familiares e, sobretudo, independentes, ou seja, cujo resultado esteja ao alcance do indivíduo e não dependa dos outros. Porque se depender, isso vai afetar. E, além disso, a cultura da pessoa, né? A cultura nacional onde ela está inserida, porque algumas culturas são mais voltadas para a independência do trabalhador, valorizando o desempenho e incentivando a adoção dessas metas desafiadoras. Então, se você tem uma organização que está inserida nesse tipo de cultura, por exemplo, é o caso da cultura americana, norte-americana, então a teoria de fixação de objetivos tende a funcionar melhor. Beleza, pessoal? Bom, então a gente viu aí várias teorias administrativas ligadas à ideia de liderança e de ideia de motivação e se encerra a parte principal. Então no próximo bloco eu vou só revisar um ponto ou outro que eu gostaria de fixar com vocês e aí a gente vai fazer algumas questões de prova para deixar vocês afiados aí para questões, para concursos que abordem essa matéria, ok? Então uma pausinha, daqui a pouco a gente volta.